A maior bomba que podia cair no colo do Alexandre de Moraes. Será um adeus? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. E o Flávio Dino, que negou o pedido e a Câmara pode responder à altura. Fim da ditadura na Síria. E aí, como ficam os brasileiros? E a OAB se manifesta a respeito desse abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Fique comigo até o final desse vídeo. Vai deixando um like aí para fortalecer. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E sem mais enrolação, vamos lá para as informações. A primeira matéria que eu venho trazer para vocês aqui é em relação, gente, ao que aconteceu na Síria, né? A queda aí do presidente ditador Bashar al-Assad, onde teve a sua queda e agora a Síria vai entrar num novo momento, né? Vai entrar numa nova fase. E os brasileiros que estão na Síria, o que vai acontecer com essa pessoa? Qual é a quantidade de pessoas que tem lá, e se o Brasil já está se movimentando com relação a isso. Olha aqui, brasileiros na Síria, o governo não vê demanda para voos de repatriação e orienta a saída dos próprios. Tensão no país aumentou após a queda do ditador Bashar al-Assad. Cerca de 3 mil brasileiros vivem no país. O governo esvaziou a embaixada em Damasco. O Ministério das Relações Exteriores divulgou um alerta consular com as orientações acerca dos 3.500 brasileiros que vivem atualmente na Síria, país que enfrenta uma escala de tensões desde o final de semana. O documento inclui uma orientação para que os brasileiros interessados em deixar o país façam a viagem por meios próprios, ou seja, sem aguardar medidas do Itamaraty. Diplomatas ouvidos pelo Globo News afirmam que, nesse momento, o governo de Lula ainda não prepara uma ação de repatriação desses cidadãos brasileiros na Síria. Mas por que isso, Matheus? Bom, segundo a informação que eles passaram, ainda não houve uma demanda expressiva até o momento para justificar o envio de um voo da Força Aérea Brasileira, por exemplo, como aconteceu no ano passado em Israel e na Palestina, e mais recentemente no Líbano. Mas, mesmo assim, os diplomatas afirmam que a medida não pode ser descartada neste momento. Então, a questão de trazer os brasileiros de lá para cá vai depender aí da quantidade, do volume. Agora, precisa estar mais claro, qual é o volume, então, que necessitaria de um transporte aéreo da Força do Exército Brasileiro? Né? Qual que seria, da Força Aérea Brasileira, qual que seria a quantidade mínima de pessoas? Por quê? E quem não tem recurso, como que vai se deslocar, né, através de meios próprios? É complicado. Vamos continuar aguardando aí mais informações a respeito do posicionamento do Brasil em relação à transferência desses 3 mil e poucos brasileiros, caso eles queiram sair de lá, obviamente, tá? Agora, gente, vamos falar do Flávio Dino, sobre as emendas parlamentares. Olha aqui, Dino rejeita pedido da AGU para rever pontos em liberação de emendas. O ministro Flávio Dino, do STF, rejeitou integralmente o pedido de reconsideração da AGU sobre os trechos da decisão que liberou o pagamento das emendas parlamentares, conhecidas como RP9, emenda do relator, e RP8, emendas de comissão, e também emendas PIX, mas impôs a obediência a uma série de regras. Em 2 de dezembro, Dino condicionou a liberação à obediência das regras constitucionais relativas à transparência, rastreabilidade e o controle público da origem à destinação dos recursos. O ministro, por exemplo, liberou a execução de restos a pagar referentes a 20, 21 e 22, desde que o parlamentar e o beneficiário final dos recursos estejam indicados no portal da transparência. Aí o que aconteceu? A AGU fez um pedido de parcial reconsideração da decisão de Dino no que diz respeito à exigência de prévia de plano de trabalho, no caso de emendas PIX, e no ponto em que exige a identificação nominal dos parlamentares. Só que nessa segunda-feira, hoje, Dino rejeitou o pedido e manteve a decisão como estava. O ministro disse entender que a apresentação prévia dos planos de trabalho é indispensável para a constatação da existência dos impedimentos técnicos. Você não deve estar entendendo nada sobre isso, né? Mas o que acontece, gente? Qual que é o segredo aqui, tá? O segredo aqui, gente, é para que não haja surpresas. Para que não haja surpresas. Só que o que acontece? A Câmara não gostou muito disso.
não gostou muito disso. E a Folha de São Paulo se manifestou a respeito dessa decisão, e segundo a Folha de São Paulo, né, que é a matéria, decisão de Dino no STF ajuda o governo Lula a se livrar de dificuldades. Ministro indicado por presidente bloqueou o pagamento de emendas e aliviou o meta fiscal no caso da onda de incêndios, é o que diz a Folha de São Paulo. Agora, nos comentários aqui do Globo News, vamos entender melhor um pouquinho a respeito do quanto que essa decisão do Dino pode impactar, tá? Mas fato é que a Câmara pode aí, interferir, né, em votações e uma série de questões. Vamos ver aqui o que diz aqui a Globo News, olha só. A decisão de bloquear a liberação dessas emendas foi tomada por Flávio Dino, mas rapidamente, tão logo ele decidiu em caráter liminar, ele rapidamente submeteu essa decisão ao crivo do plenário do Supremo. E o plenário se manifestou a favor da decisão do Dino. Então, agora, não é o governo pressionar o Dino, seria o governo pressionar o Supremo inteiro para rever uma posição, porque os parlamentares não estão afim de colocar lá a sua assinatura, seu carimbo, dar mais transparência. É uma loucura, Beth. E assinantes, é uma loucura o que está acontecendo. Eles não são transparentes com o dinheiro do contribuinte e eles dizem que não vão votar porque o ministro Flávio Dino, que não é nem o ministro Flávio Dino mais, é o Supremo Tribunal Federal, diz que é inconstitucional não ter transparência. Inconstitucional. Então, criou-se aqui uma celeuma complexa, mas que, na minha avaliação, mostra as veias do fisiologismo, mostra o coração pequeno desse pessoal que acha normal liberar dinheiro de emenda sem que ninguém saiba para onde esse dinheiro está indo, sem que ninguém saiba qual é a aplicação dele, se é correta, se não é, se é para servir corrupção, se não é, se esse dinheiro vai para uma obra que seja uma obra de interesse da sociedade, da prefeitura, e não de um político que tem assento em Brasília. É uma loucura, uma loucura. Então, agora eles estão em uma espécie de operação padrão para não votar enquanto não houver uma mudança na exigência da liberação. Então, o governo está se coçando para liberar o que entende que pode liberar, mas dentro dos critérios estabelecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso está dizendo, não, o Supremo não pode legislar por nós, então a gente quer que eles mudem o entendimento. Tá assim nessa toada. Mas o surpreendente dessa história é que por que os deputados, por que os senadores resistem tanto a dizer quem é que está mandando a emenda, dar os dados da aplicação do dinheiro? Por quê? Se for um negócio, uma destinação lícita, não teria problema de enviar. É porque não é. Não é porque o Supremo está legislando, é porque não parece ser lícito, é a única conclusão possível. Concordam? Não existe outra possibilidade. Tem lá o Supremo, mostra tudo, coloca aqui, anota isso aqui, não tem problema a emenda PIX, pode mandar. Eu já acho que a emenda PIX é um escândalo, mas tudo bem. Pode mandar, mas manda aqui, ó, põe a sua assinaturinha, coloca aqui para que convênio foi, o pessoal que recebe lá na prefeitura também dá o seu endereço, seu número de telefone. É só isso. E eles simplesmente se rebelam para fazer com que o Supremo mude a sua posição. E como é que o Supremo vai mudar de posição? Vai dizer, votou que era inconstitucional do jeito que estava, sem transparência, vai dizer assim, não, agora é constitucional? Entende o tamanho da bagunça? Gente, realmente a bagunça é enorme, né? É enorme. E esse impasse, gente, em relação às emendas, né, vai acabar travando o pacote fiscal na Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados está ameaçando jogar esse pacote fiscal, a votação desse pacote fiscal, para 2025.
Segundo o calendário legislativo, gente, desse ano, só tem mais 2 semanas de trabalho dos parlamentares para aprovar esse pacote fiscal. E com esse impasse, com esse impasse sobre as emendas, o pacote deve ficar travado e a votação deve acontecer somente a partir do ano que vem. Tá? Então, vamos ver como vai ficar esse ponto, né? Mas que realmente está uma bagunça sim. E uma fonte ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que sem um recuo de Dino do Supremo Tribunal Federal, cujo plenário referendou a decisão do ministro, e a retomada da liberação das emendas, é muito provável que nada avance este ano na casa da Câmara dos Deputados, tá bom? Vamos seguir aqui, gente, agora, falando a respeito do abuso de autoridade, da ditadura, né, se é assim que eu posso dizer, do Alexandre de Moraes em relação ao STF, em relação ao Brasil. Aos comentários de Gustavo Gayer, que é deputado federal brasileiro, nós tivemos aí uma manifestação da OAB em relação a esse assunto, que é muito importante vocês assistirem até o final. Vai deixando o celular aqui se você está gostando, vai compartilhando com mais gente, que a informação é muito importante e imprescindível para você ficar ligado. Olha só o que disse aí, o que disse a OAB em relação a esse caso do Alexandre de Moraes. O colapso das nossas instituições estas que foram criadas no início do nosso país justamente para preservar direitos fundamentais, a Constituição, o devido processo legal. Essas instituições estão sendo sequestradas por dentro. E uma dessas instituições que durante muito tempo, teve um grande respeito da população brasileira e dos seus próprios membros foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas já há algum tempo a OAB parece que também foi sequestrada. Se tornou mais um fantoche, mais um dispositivo para ajudar essa ditadura do judiciário. O que é muito triste, porque as pessoas que mais sofrem com o que está acontecendo no nosso judiciário, esse desrespeito autoritário do STF, têm sido os próprios advogados, que têm medo de defender os seus clientes, que estão sendo impedidos de ter acesso a processos nos quais os seus clientes participam, são humilhados no plenário da nossa Suprema Corte. Bom, se esperava que a OAB pudesse sair em defesa deles. Não, ela nunca fez isso. E quando faz, é apenas um teatro para ficar parecendo para os membros, para os associados, de que ela se preocupa com eles, mas não tem se preocupado. Parece que as coisas estão mudando. Recentemente nós tivemos a eleição, né, porque cada estado tem a sua OAB, nós tivemos a eleição de novos presidentes. E a maior OAB do Brasil é a OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo acabou de eleger esse cidadão aqui, ó, Sica, né? E ele foi dar uma entrevista. E para a alegria dos advogados de bom senso do Brasil, ele disse algumas verdades que a maioria dos advogados tem vergonha de dizer. Vamos lá. Ele disse o seguinte: STF virou grande tribunal criminal com poder desmedido, diz presidente eleito da OAB São Paulo. Aí, vou passar para a próxima, para você aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui que fica melhor. STF virou grande tribunal criminal com poder desmedido, diz presidente eleito da OAB São Paulo. Em entrevista à coluna do Estadão, Leonardo Sica critica a figura do juiz universal adotado nos processos do 8 de janeiro, defende limites à atuação do STF e também propõe mudanças que impactam na atuação política dos dirigentes da ordem. Eleito com votação recorde para presidir a Ordem de Advogados de São Paulo, Leonardo Sica tomará posse em janeiro de 2025, disposto a mexer em alguns vesperos. Primeiro é pressionar as mudanças na composição e na atuação do Supremo Tribunal Federal. Olha, Leonardo Sica, eu sinto muito te dizer isso, parabéns pela coragem, mas tenha certeza, a sua vida será vasculhada de cima e embaixo, a imprensa vai criar podres sobre você, você pode ter certeza que vão escutar seus telefones, vão invadir seu e-mail, sua vida vai ser destruída, você será perseguido. Eu quero que você entenda no vespeiro que você está mexendo, tá? Sica reclama de poder excessivo da Suprema Corte, considera muito grave as restrições ao uso da palavra nos tribunais e diz que a figura de um juiz universal, no caso do 8 de janeiro, levará ao risco de anulação do julgamento da mesma forma que vem ocorrendo com a Lava Jato. E ele ainda diz mais aqui, ó, vou ter que subir aqui, ó. Aí, aqui. A interferência do judiciário em todas as esferas da vida pública de uma maneira incontida. Isso é ruim. A gente tem que encontrar uma maneira de redefinir os limites do judiciário.
Todos os poderes têm que ter limites, afirma em entrevista exclusiva à coluna do Estadão. Luciano, você acabou de fazer, de acordo com os nossos ministros do STF, você acabou de fazer um discurso golpista, antidemocrático, fascista, nazista. Você pode ter certeza que a partir dessa entrevista sua, você vai virar alvo da imprensa militante, da esquerda, do governo, e o pior de todos, você se tornará um alvo justamente do STF. E principalmente quando você fala isso aqui, ó. Aqui você quis comprar briga mesmo, aqui você foi por tudo ou nada, né? O futuro presidente da OAB, para o futuro presidente da OAB, há ativismo no STF e para enfrentá-lo é preciso estabelecer mandato para os ministros e reduzir o foro privilegiado para o presidente da República e ministros. O Supremo hoje é um tribunal criminal de todas as autoridades do Brasil. Isso dá um poder desmedido. Você tem um desequilíbrio institucional evidente. Há 11 pessoas que julgam todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros, julga todo mundo e manda todo mundo preso. A SIC avalia que os processos do 8 de janeiro são exemplo claro da competência estendida do Supremo e diz que os réus deveriam ter sido julgados por juízes de primeiro grau. Os ministros do STF não tinham que estar julgando todo esse monte de gente. Não tem como um juiz ouvir o advogado de 3.000 pessoas. Observa, uma das consequências disso, complementa, são as limitações da defesa. É mais, né? Tem muita coisa aqui. Ele acredita que todos isso poderá ser anulado futuramente. Há muitas críticas atualmente ao judiciário, inclusive entre os advogados. O que a ordem deveria fazer, sim. Tem uma aqui que fala que o OAB tem medo. Aqui, olha isso aqui. Alguns advogados dizem ter medo de falar publicamente de críticas a decisões do ministro Alexandre de Moraes. Cara, a partir do momento que advogados têm medo de criticar, de analisar decisões de um juiz, meu amigo, acabou o Estado. Já pensou, minha gente, advogado ficar com medo de falar qualquer coisa ali perante o Supremo Tribunal Federal? E sim, claro que ali nós tivemos aí vários casos, inclusive um vídeo que viralizou, que foi de um advogado que foi falar a respeito de sustentação oral em agravo regimental, e ali o Alexandre de Moraes deu uma dura no advogado ali. Então, o advogado ali, diante do Supremo, não pode muita coisa, né? E agora, diante de todas essas notícias que tem circulado do Alexandre de Moraes, os advogados estão cada vez mais com medo de falar qualquer coisa e, de repente, sair dali preso, né? Então, realmente, a situação para o advogado, perante o STF, perante o Supremo Tribunal Federal, ficou muito complicada. Perseguição, uma série de questões, né? A democrático direito, acabou a democracia, acabou a liberdade de expressão. Um advogado, só um, que tem medo de criticar a decisão de juiz, porque ele vai sofrer perseguição, busca apreensão, vida destruída, imprensa para cima dele, acabou. Já deveria ser o bastante para ligar todos os alertas. Todos os alertas. Agora, uma coisa que ele falou, aqui, é do Bolsonaro. Esse aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui eu achei interessante, ó. Hoje, há motivos para o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso? Hoje não, falo como criminalista. Porque a prisão no Brasil se dá em duas hipóteses. Por condenação, coisa que ele não tem, ou uma preventiva que exige um perigo à ordem pública ou processo contemporâneo. Hoje, novembro de 2024, não há fato que justifique essa prisão. Luciano, não sei se você percebeu, mas talvez até a maioria das prisões decretadas por Alexandre de Moraes, nenhuma delas havia fato novo que exigisse a prisão. Nenhuma delas. O que nós temos aí é perseguição, é ele prendendo pessoas para passar um recado para uma determinada parcela da sociedade a ficar calada. Quando ele prendeu Felipe Martins, quando ele manda fazer uma busca e apreensão na minha casa, do Carlos Jordi, no Ramagem, quando ele manda prender várias dessas pessoas, inclusive do golpe da não sei o que, verde e amarelo, punhal verde e amarelo, tudo é para passar uma mensagem. É ele falando, calem suas bocas ou vocês serão presos e perseguidos. Então, assim, é muito louvável, sim, a sua atitude de se dispor, né, a falar um pouquinho do que realmente está acontecendo no Brasil. Deixa eu aumentar aqui. É muito louvável a sua atitude, mas que fique bem claro. Você está entrando num vespeiro onde nós estamos vivendo um Brasil onde até mesmo um presidente da OAB pode sofrer busca e apreensão, pode ser preso, pode ter sua vida destruída, banido das redes sociais, ter seus bens confiscados, sua conta bancária retida, porque você está fazendo algo extremamente antidemocrático, que é
pedir o retorno da democracia, do Estado democrático de direito, respeito à Constituição. Você está fazendo algo muito perigoso, porque isso acaba com a democracia relativa, ou a justiça relativa. É muito triste ver o que está acontecendo no Brasil e ver que tem poucas pessoas que se dispõem a lutar pelo certo, porque tem medo de ser perseguidas. Saiba de uma coisa, você pode até não ser perseguido, mas você está criando um país onde os seus filhos e os seus netos serão. Então, se você é um adulto que tem medo de falar a verdade, que tem medo de lutar pela nossa democracia, pela Constituição, para se preservar, você está sendo egoísta. E o pior tipo de egoísmo que tem, você está entregando a liberdade dos seus filhos e netos para você preservar a sua. Isso é... Pois é, gente. Agora nós teremos aí mais informações a respeito desse abuso de autoridade do Alexandre de Moraes e essa declaração bombástica do presidente da OAB de São Paulo, né? Que sim, corre sérios riscos agora de ser perseguido, de repente isso viraliza, ele começa a expor essa opinião dele em outros canais e tudo mais, e a chance dele sofrer uma perseguição é gigantesca, tá? O que não deveria acontecer, obviamente. Advogado não tem que ter medo de juiz, advogado não tem que ficar temeroso para conversar com o STF, porque não há hierarquia. A ética profissional, nosso código de ética da OAB nos protege. Não há hierarquia entre advogado, juiz, promotor, não há. Então, conversa do nível tem que ser de igual por igual. Inclusive agora com esses ministros que nós temos aí, que têm demonstrado um despreparo exacerbado, como, por exemplo, o Dias Toffoli, que não sabe conceitos mínimos, conceitos e princípios fundamentais em relação à liberdade de expressão, em relação a outros assuntos. Então, gente, não é porque tem um cargo ali que o advogado tem que ser menosprezado, não. Claro, tem advogados e advogados, mas advogados sérios, que estudam, que estão ali debruçados em busca do direito do cliente, né? Esse advogado merece sim ser respeitado. Eu espero que o STF um dia volte a ser como era antes. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.